Ainda sobre identidade, veja só o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 22, tá? Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem seja justo, quem seja sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e os que amam e os que qualquer que amem e cometam a mentira. E olha só, lá em Apocalipse, no capítulo 9, está escrito o seguinte. E veja o que está escrito no capítulo 9 de Apocalipse, versículo 20. Quando a sexta trombeta toca. E os outros homens, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, e para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, e nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladronices. Agora veja os que participam verdadeiramente do reino por uma decisão, por fé e por uma transformação pela graça. E irão-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares os galardões aos seus profetas, os teus servos, os teus santos, que temem verdadeiramente o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir-se os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto, visto no seu templo. E houve relâmpago, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Falando da identidade daqueles que pertencem ao reino, essa identidade, ela é o que abre a conduta da identidade, do comportamento, não por obras, mas por graça, mas por se identificar, por fazer parte do reino, por se transformarem no caráter mais próximo do caráter de Cristo. Eles participarão da entrada da Nova Jerusalém, eles terão acesso ao templo, eles terão acesso à salvação e não à condenação, ao extermínio e o fogo. Não serão consumidos pelas coisas que acontecerão na terra, mas a esses terá um lugar reservado no céu, diante do trono de Deus, que é representado pela arca e o seu concerto. Então é muito claro e objetivo que quando você faz parte de uma cultura, a cultura, você adota os costumes e os hábitos daquela cultura. Da mesma forma, você tem benefícios, galardões, prêmios, recompensas, regalias. Você também tem obrigações. Você também tem que ter uma postura. Veja, se eu saio do Brasil e eu vou para os Estados Unidos, as pessoas nos Estados Unidos, elas sabem que elas são americanas pela forma de falar, pela forma de vestir, pela forma de andar, pelos seus hábitos. Da mesma forma, o cristão, por tudo aquilo que ele se abstém. E de fato, não são todos que vão entrar no reino dos céus, não são todos que entrarão. Ele está para todos, mas não são todos que entrarão. Aqueles que ficarão de fora. E quem são essas pessoas que ficam de fora? Aqueles que não praticam as obras de acordo com a cultura do reino. E isso é identidade. Aqueles que se prostituem, continuem se prostituindo. Aqueles que roubam, que continuem roubando. Aqueles que matam, que continuem matando. Se ele for se identificar com
uma transformação pelo reino, o caráter dele é transformado e ele passa a fazer parte daquela nova cultura, logo ele passa a fazer parte daquele reino. Veja, se eu saio daqui do Brasil e vou para os Estados Unidos, eu preciso obedecer às leis americanas. Se eu vou para os Estados Unidos e não obedeço às leis americanas, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser preso, e nos Estados Unidos existe pena de morte. Se você roubar, estrupar, matar, tem alguns casos que existe a pena de morte. Você vai ser condenado à morte, porque você está dentro daquela cultura. Se você sair do Brasil hoje e for para a Coreia, por exemplo, e você começar a fazer uma série de crimes lá na Coreia, dependendo do crime que você faz, meu amigo, você está condenado à morte. E lá as penas são duríssimas. Então você é obrigado a respeitar as regras daquele reino. A tua identidade diz respeito quem você é, da onde você veio e, consequentemente, para onde você vai. E porque a Babilônia é um símbolo da onde o anticristo viria. Pelo simples fato que o povo babilônico, ele aprendeu a distorcer a identidade. Ele pega alguém com uma identidade e ele mistura, ele miscigena os povos. Isso era uma estratégia de guerra dos assírios. E os babilônicos aprenderam a fazer isso muito bem. Quando vem o exílio babilônico, as pessoas elas são misturadas, os povos são misturados. E as leis, as regras começam a ser impostas, deformando a identidade. Então, o espaço que você está deforma a sua identidade se você não fizer como fez Daniel. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Identidade. Para ter identidade precisa ser princípio. Para ter identidade você precisa ter valores, precisa ser leal aos seus valores. E o grande erro que a maioria das pessoas às vezes comete é não entender isso. Nós fazemos parte, nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros nesse mundo. Estamos vivendo nesse mundo que não nos pertence. Nós temos a autoridade nesse mundo, porque a autoridade do principado, ela não é daqui. Mas não é porque eu sou estrangeiro que eu perco a minha nobreza, que eu perco o meu título de nobreza. O que acontece é que a cultura, o meio, as pessoas, a sociedade, ela vai te impondo regras de condutas que você deve seguir, que deformam a sua identidade e faz com que você, para fazer parte desse reino, assuma uma identidade que não é a sua de verdade e aceite a se subjugar a uma condição que não é a sua. É o maior tipo de escravidão que existe, a escravidão cultural e ideológica. Por isso que ser livre é ser livre para dizer não. Uma pessoa que é dependente do cigarro, ela não pode dizer não do cigarro. Ela é escrava do cigarro. A pessoa que pode dizer não para o álcool, ela é livre do álcool. Mas aquela que não consegue dizer não para o álcool, ela é escrava do álcool. Da mesma forma, o sexo, o trabalho, o dinheiro. Se você está numa condição que você não consegue se libertar, você é escravo, você não é livre. Você está condicionado à escravidão. E a escravidão não é que nem a gente teve aqui no Brasil, que era um carrasco te amarrando no tronco e te agredindo. Não. O maior e o pior meio de escravidão que existe é fazer você acreditar que você é livre. Assim que os egípcios escravizaram vários outros povos por milênios e se perpetuaram no poder com uma escravidão ideológica, onde eles acreditavam que a figura do faraó era um deus na terra, era um soberano, uma entidade divina por si só.